Há quem diga que não se pode julgar um livro pela capa, mas... sério? Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre aquela fachada, aquele muro de casa, aquele jardim que você tem na frente da tua casa, todas essas partes que ficam ali expostas para o mundo. Muitas vezes a gente acaba deixando esses espaços de lado, ou porque ele é muito pequeno, porque a gente não usa, ou então porque ele sofreu vandalismo alguma vez e aí a gente desistiu. Mas majoritariamente é porque a gente não tem ânimo de cuidar. Mas hoje eu vou dar algumas dicas que são legais e que são low maintenance para você poder ter um lugar bem legal aí na capa do seu livro. Primeira coisa é, cor e tinta são importantes, tá? Escolha uma cor legal, uma paleta bonita para você colocar na frente da sua casa. E sempre procure escolher a tinta certa. Existem hoje em dia tintas laváveis que facilitam muito na hora de combater qualquer vandalismo que seja, mas também para combater toda aquela sujeira que se acumula das intempéries. E existem, é claro, aquelas tintas para áreas externas, tá? Que elas vão ter uma proteção UV, ou seja, vão desbotar muito mais devagar e também tem maior resistência à umidade. Então elas são ótimas para você colocar na sua fachada. Essas escolhas de tinta vão ser exatamente o que vai fazer com que você tenha mais ou menos trabalho na hora de limpar essas áreas externas. A segunda coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa planejar o plantio de qualquer coisa que a gente queira colocar ali. A primeira coisa é, conheça seu ambiente. Então você sabe se chove, se não chove, se tem muito, se tem pouco sol. Isso vai fazer com que você escolha a planta X ou a planta Y, que precisa de mais ou menos chuva ou mais ou menos sol. Uma coisa que é muito comum é a gente ter canteiros rasos e pequenos nessas regiões, seja no nosso jardim da frente ou então rente ao muro. E nesses casos você vai precisar de plantas que não ocupem muito espaço. Algumas plantas elas têm um sistema radicular gigantesco e elas provavelmente vão morrer super rápido se você colocar elas num lugar apertado. A nossa terceira dica é a seguinte: baixa manutenção é uma ótima ideia para esses espaços. Você ter menos trabalho para preservar a sua fachada é definitivamente a escolha ideal. Então eu sempre recomendo que você escolha plantas que sejam mais rústicas e que não precisem de tantos cuidados, plantas que combinem bastante com o seu clima local, tá? Então nativas realmente vão te ajudar nesse aspecto. E também as plantas perenes, que são aquelas que duram mais de um ano, porque assim você não vai precisar ficar trocando as mudas com o tempo. A minha quarta dica é para você escolher os seus móveis e a sua decoração. É inevitável que tudo aquilo que fique à mercê das intempéries vá sofrer com elas. E não importa se vai sofrer mais ou menos, vai sofrer, mas você pode optar pelo menos. Por isso, escolha móveis e decoração que sejam mais resistentes à chuva e ao sol. Pode ser uma madeira mais dura, um verniz mais resistente ou algum material à prova d'água. Hoje em dia existem inúmeras opções no mercado, tá? De acabamentos até materiais mesmo. Então é só você pesquisar e você investigar o que o fabricante está falando sobre esse produto que você quer comprar. E a nossa quinta dica é um aviso muito importante. Cuidado com as raízes das suas plantas. Muitas plantas têm o que a gente chama de raízes invasoras. Essas raízes elas são muito fortes e elas saem por aí em busca de água. Se você plantar elas em uma calçada ou jardim da frente, provavelmente ela vai acabar estourando o seu piso. E ela também, se estiver próxima de algum encanamento, pode quebrar os seus canos. Eu já ouvi história de gente que removia o vaso sanitário, podava a raiz e colocava o vaso sanitário de volta, só porque era mais fácil. Então é muito importante que vocês façam boas escolhas nesse caso, tá? E a primeira que eu lembro é o ficus. Se vocês separarem, a gente tem um monte de ficus que provavelmente estava num vasinho, mas ficou grande demais para ele, e aí seus donos resolveram plantá-los nas calçadas. Então, a gente tem aqui por São Paulo um monte de calçada rachada e quebrada e que é muito difícil para a circulação de pessoas idosas e deficientes físicos. Então, bota a mão na consciência, para pensar e pesquisar o que a sua planta pode fazer se você colocar ela na calçada. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no canal. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sempre podem mandar aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder.
Beijo, gente! Tchau, tchau!